As moscas estão presentes onde quer que você vá, literalmente. Acredita-se que elas surgiram na Ásia, mas hoje em dia estão em qualquer lugar onde haja gente, menos na Antártica e talvez em algumas ilhas. As moscas viajaram oceanos seguindo os humanos, mas nunca vão a lugar algum sozinhas. No meio selvagem e em desertos onde não há humanos, elas não são encontradas. Nós as conhecemos bem, mas temos uma dúvida eterna sobre elas. Por que esses insetos esfregam uma patinha na outra? Ao que tudo indica, é só para limpá-las. Simples assim. A mosca tem pelos no corpo todo. Os pelos das patas servem como detectores para voar, encontrar comida e fazer mais um monte de coisas. Então precisam mantê-las limpas o tempo todo. É por isso que as esfregam uma na outra sempre que tem uma oportunidade. As patinhas delas são sensíveis e servem para mais de uma coisa. Ao que tudo indica, as patas têm receptores gustativos, então as moscas conseguem sentir gosto através dos pés. Elas podem pousar em cima da refeição que escolheram e ficar passeando ao redor dela, sentindo o sabor antes de consumir de fato o alimento. As moscas não mastigam, a dieta delas é líquida. Se a comida escolhida for sólida, elas têm um processo para deixá-la comestível. A mosca regurgita sucos digestivos em cima do alimento e esses sucos quebram o alimento em pedaços menores que podem ser bebidos. Outra coisa, cuspir esses sucos libera um pouco de espaço no estômago delas para receberem mais comida. É muito comum vermos moscas em cima de nossas comidas. Elas parecem ser inofensivas, mas não são. Para começar, lembra que elas cospem sucos digestivos na comida? Isso já é bastante nojento. Mas tem mais. Tenha em mente que elas pousam em praticamente qualquer lugar e nem sempre em cima de flores, mas de coisas muito nojentas. E as moscas têm fama de gostarem das coisas mais nojentas que existem, como alimentos podres, lixões e coisas piores. Então, as patinhas delas coletam todos os germes e micróbios desses lugares. Quando uma mosca pousa sobre sua comida, ela transfere esses germes para sua refeição. Alguns dos micróbios que elas transferem podem até causar doenças, como cólera e febre tifoide. Existe até um experimento que demonstra como isso funciona. Havia 2 tigelas, uma continha um pozinho vermelho de alguma pimenta e a outra tigela tinha arroz branco. Moscas entraram nelas e ficavam voando de uma tigela para outra várias vezes. Pouco depois, o arroz ficou coberto por pimenta vermelha. Agora, substitua essa pimenta inofensiva por algo mais nojento e o arroz pelo seu jantar. Então, você sempre deve cobrir sua comida para garantir que nenhuma mosca ande nem cuspa sobre ela. Se estiver comendo, afugente-as. Mas não se preocupe se alguma mosca nojenta conseguir pousar sobre o seu sanduíche por 1 segundo antes de você botá-la para correr. Não precisa jogar o sanduíche fora. Se tiver agido rapidamente, é seguro comê-lo. Outra coisa, especialistas dizem que humanos saudáveis têm sistema imunológico forte o suficiente para combater parasitas. Apesar de as moscas serem nojentas e irritantes, zumbindo em seus ouvidos e causando coceiras com suas patinhas, elas nos fazem certo bem. São elas que polinizam as flores, elas coletam o néctar que fica preso nos pelos de seus corpos e depois polinizam a próxima flor quando pousam nela. Outra coisa, se as moscas não existissem, nosso planeta seria ainda mais sujo. É que elas reciclam parte dos dejetos humanos. Elas também são uma parte importante do ecossistema, já que são alimento para passarinhos, aranhas, lagartos, sapos e muitos outros. Sem as moscas, todos esses animais seriam extintos. Tirando a parte de sentir o sabor dos alimentos através das patas, há outros fatos interessantes sobre as moscas. Elas andam tanto em superfícies horizontais quanto verticais e até de cabeça para baixo. Elas conseguem essa proeza porque cada pé tem 2 almofadinhas com pelos minúsculos, e esses pelos produzem uma substância grudenta que faz com que as moscas tenham uma ótima aderência a qualquer superfície. As moscas têm olhos compostos, com um complexo enorme de 3.000 a 6.000 olhos mais simples dentro de cada um deles. Os olhos de uma mosca não se mexem, mas sua visão é de quase 360 graus. Elas conseguem enxergar por trás de si. Então, seja onde for, as moscas enxergam você e qualquer outro perigo com um ou alguns de seus milhares de monitores. Além dos 2 olhos compostos, as moscas também têm 3 olhos simples que ficam em suas testas, servindo como bússola, ajudando-as a passear por aí. Elas também têm um incrível tempo de reação. Você já se perguntou por que é tão difícil acertar uma mosca? Bem, para ela, somos como bichos preguiça. É que elas enxergam as coisas em câmera lenta, comparadas a nós. Cada espécie tem uma percepção de velocidade diferente. A velocidade que vemos será 2 vezes mais rápida para uma tartaruga.
e será 4 vezes mais lenta para uma mosca. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você com essa velocidade. Bem, é assim que uma mosca te enxerga. Então sim, ela tem tempo de sobra para escapar. As moscas têm apenas um par de asas, mas além disso, elas também têm os famosos halteres que as ajudam a decolar mais rápido. Milhões de anos atrás, os halteres serviam como um segundo par de asas. Agora, eles ajudam as moscas a alçar voo e a se equilibrarem no ar. Se uma mosca perder um de seus halteres, ela começará a voar em círculos, e se perder os dois, não conseguirá voar mais. Apesar de as asas das moscas baterem 1000 vezes por minuto, elas são voadoras muito lentas, alcançando uma velocidade de apenas 7 km por hora. Se uma mosca viver em uma área urbana, com pessoas e lixo suficiente, ela não voará para longe de sua residência e terá um território de pouco mais de 1000 metros. Moscas rurais são muito mais exploradoras e conseguem voar até 11 km. As moscas não vivem muito, sua expectativa de vida é de apenas 30 dias. Mas, durante esse tempo, elas botam entre 500 e 800 ovos cada, em média. É uma média de 75 a 100 ovos por vez. Eles eclodem dentro de 24 horas e levam uma semana no total para um ovo se transformar em uma mosca adulta. Depois, o ciclo continua. Em climas mais frios, esse processo pode durar 2 vezes mais. A mosca da madeira é a maior da espécie de moscas e vive nas Américas Central e do Sul. Elas podem atingir 8 centímetros. As moscas também têm camas, ou melhor dizendo, um lugarzinho preferido para descansar e dormir. Geralmente esse lugar é perto de alguma fonte de comida. Elas vão para lá para descansar à noite. Se sua casa já ficou infestada de moscas, aqui estão algumas dicas para reduzir a população delas. Primeiro, é importante entender o que atrai esses insetos. As moscas se sentem atraídas por outras moscas e até pelo cheiro das moscas que moram ali. Elas têm um olfato poderoso. Então, se houver uma mosquinha só na sua casa, pode esperar que outras visitas indesejadas chegarão. Se tiver algum traço de mosca na sua casa, nem que seja um pedacinho de asa, outras chegarão também. Então lave bem as paredes e superfícies. Moscas adoram lixo e coisas podres. Elas botam ovos em comida e carne podres. Então, mantenha seus alimentos dentro da geladeira, cubra todos eles e mantenha seu lixo em latas bem vedadas. E claro, jogue o lixo fora regularmente. Moscas são doceiras, elas adoram uma calda e outros líquidos adocicados. Elas também adoram refrigerante e vinagre. Então, guarde bem tudo isso e sempre limpe caso derramar alguma coisa. E por último, elas gostam de se esconder e viver em ralos sujos e com vazamentos. É que elas comem as bactérias desses lugares. Então, sempre mantenha seus ralos limpos e conserte qualquer vazamento. Também ajuda a consertar qualquer rachadura no piso, no teto e nas paredes, se houver alguma em casa. É através dela que as moscas entram em seu lar. Este é um dos locais mais intrigantes do mundo. Coberto pela escuridão e quilômetros abaixo d'água, esse ambiente hostil abriga algumas criaturas e fenômenos estranhos. Estamos falando da Fossa das Marianas, a fossa oceânica mais profunda da Terra, e talvez por isso a mais difícil de se explorar. As condições são arriscadas, então não é possível explorar o local sem equipamentos apropriados. Mas o que aconteceria se jogássemos uma bola de aço lá dentro? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre este lugar. Como é que se descobriu este buraco profundo no oceano? O HMS Challenger identificou ele em 1875. O navio tinha equipamentos avançados para a época, mas não eram suficientemente bons para explorar totalmente o local. Algumas décadas depois, em 1951, outro navio, o HMS Challenger 2, voltou à localização melhor equipado. A embarcação tinha uma ecossonda e conseguiu tirar medidas precisas do que parecia ser o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta. Se pudesse olhar para a fossa em uma imagem 2D, você veria que ela mede aproximadamente 2.500 km de comprimento por 69 km de largura. Ela também se parece com uma cicatriz com formato crescente quando é observada de cima. Nada fora do comum até agora, né? Bem, se esticarmos um fio da superfície do oceano até o ponto mais profundo da fossa, ele medirá incríveis 11 quilômetros. Se pudéssemos deslocar o Monte Everest, que é a montanha mais alta da Terra, para tampar a Fossa das Marianas, não seria suficiente. O monte cairia por pouco mais de 1 quilômetro.
Por ser tão profunda, a Fossa das Marianas é praticamente coberta pela escuridão, já que a luz não consegue entrar em pontos tão distantes da superfície. A temperatura também não é muito agradável, apenas alguns graus acima do ponto de congelamento. Mas o que é mais perigoso por lá é a pressão da água. No seu ponto mais profundo, a quantidade de pressão é cerca de 1000 vezes mais alta que a pressão atmosférica padrão. Poucas pessoas tiveram coragem de tentar descer pela Fossa das Marianas. Na verdade, a primeira tentativa organizada ocorreu mais de 60 anos atrás. Ela foi feita por Jacques Piccard e Don Walsh em um submersível. Eles passaram cerca de 5 horas descendo e meros 20 minutos no fundo. Infelizmente, não conseguiram tirar nenhuma foto. Antes de esses dois cientistas conseguirem descer, especialistas acreditavam que havia pouca chance ou nenhuma de ter vida lá embaixo, considerando as condições extremas e a forte pressão. Mas enquanto estavam no fundo, o refletor do submersível iluminou uma criatura, e ela era muito achatada. Como você pode imaginar, os recursos lá embaixo são muito escassos. Que tipo de criaturas vivem lá? E como elas conseguem sobreviver considerando a hostilidade do ambiente? Surpreendentemente, há muitas espécies vivendo na Fossa das Marianas. Algumas dessas criaturas dependem de substâncias químicas para sobreviver, como o metano e enxofre, enquanto outros tipos de peixes se alimentam de espécies marinhas, que, bem, são mais fracas que eles na cadeia alimentar. As criaturas mais comuns encontradas lá são os xenofóforos, antípodes e pequenos pepinos do mar. Alguns se adaptaram endurecendo a pele, usando o alumínio presente na água do mar. Criaturas menores, como micróbios, se adaptaram comendo substâncias químicas emitidas quando a água do mar bate nas rochas. Elas consideram o peixe-caracol das Marianas o maioral de lá, em termos de vida selvagem. Esse peixe é pequeno, tem de 8 a 23 centímetros, translúcido e sem escama alguma, mas é o maior predador daquela área. É por isso que algumas pessoas começaram a acreditar que o antigo megalodonte pode ainda estar vivendo lá. Mas quem é esse tal megalodonte? Você pode estar se perguntando. Ele foi o maior predador já conhecido na história do nosso planeta, basicamente o maior e mais voraz tubarão que já viveu por aqui. Cientistas acreditam que ele foi extinto há algum tempo, e a ideia de que ele ainda pode estar escondido na Fossa das Marianas não tem muito embasamento científico. O megalodonte precisaria ter aprendido a navegar na total escuridão. Então ele teria bioluminescência ou teria que evoluir para que seus olhos ficassem maiores. Outra coisa, por ser praticamente do tamanho de um ônibus escolar, ele precisaria comer muito, e micróbios e pequenos peixes caracóis não seriam suficientes. Se uma bola de aço fosse jogada dentro da fossa, o que aconteceria? Será que a bola seria forte o suficiente para aguentar tamanha pressão? Vamos fazer uma análise científica aqui. Considerando que é uma bola de aço sólida, a pressão encontrada no fundo da fossa não seria suficiente para afetá-la e causar algum dano permanente. Ela levaria 12 minutos para chegar ao fundo do oceano. E a temperatura? Bem, parece que a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo da fossa é considerável, uma diferença de cerca de 30 graus Celsius. Então isso faria a bola encolher um pouco, mas assim que ela voltasse para a superfície, voltaria ao normal. Se a bola ficasse presa lá embaixo, será que a corrosão a afetaria? Bem, a corrosão do aço depende muito da quantidade de oxigênio da água, e essa quantidade permanece constante em profundidades maiores que 5 km. Vou te poupar dos cálculos, mas o aço levaria mais de 10.000 anos para enferrujar totalmente no fundo do mar. Agora, não consigo parar de pensar no seguinte: o que nós, humanos, precisaríamos para conseguir sobreviver em profundidades tão grandes? Vamos analisar o que foi usado no passado para explorar esse local misterioso, uma coisinha chamada espuma sintática. Por quê? Pois esse é o único material que pode flutuar e resistir à quantidade de pressão existente lá. Sem esse tipo de proteção, nossos pulmões estourariam rapidinho. E mais, a pressão da água empurraria líquido para dentro da nossa boca, substituindo o precioso oxigênio por água. Aí precisaríamos conseguir voltar para a superfície caso alguma coisa saísse fora do planejado. Uma das embarcações que fizeram esse mergulho profundo aqui tinha pesos de aço de 450 quilos presos a ela para garantir que afundasse. Esses pesos foram conectados ao navio com um tipo especial de fio que tinha um tempo de corrosão aumentado de 11 a 13 horas na água do mar para caso alguma coisa desse errado lá embaixo e eles precisassem voltar mais rapidamente. Considerando as condições extremas da Fossa das Marianas, ter um bom suprimento de oxigênio é muito importante também.
Qualquer embarcação que queira descer lá de novo precisaria considerar algum aparelho capaz de reciclar o ar para reduzir a quantidade de oxigênio que precisa ser transportada para lá. E por último, mas não menos importante, outro problema seria a eletricidade. Não há tomada alguma lá embaixo para você recarregar seu celular, então é preciso levar baterias suficientes para manter todos os equipamentos funcionando, os de comunicação, de suprimento de oxigênio, de iluminação e outros. Mas parece que esses problemas já não são tão desafiadores, pois hoje em dia é possível até comprar um passeio pela Fossa das Marianas. 3 sujeitos sortudos fizeram parte desse projeto em 2020. Eles foram submersos dentro de uma esfera de titânio com 9 centímetros de espessura. Isso garantiu que não sentissem nenhuma mudança de pressão e nenhum estresse fisiológico. Cada um dos turistas fez uma viagem individual que tinha uma duração estimada de cerca de 14 horas. Só para descer eles levaram 4 horas. Assim que chegaram ao fundo, tiveram a chance de ver algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Depois foi hora de começar a subida de 4 horas para voltar para a superfície. Parabéns pra você! Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Sara! Seus amigos e familiares estão com você. Aquele bolo é simplesmente perfeito e... aqui estão os presentes. Seu namorado lhe dá uma caixa linda embrulhada com uma fita. Por favor, tomara que seja um kit de maquiagem. Você desembrulha em 1 segundo e encontra uma caixinha multicolorida ali. Oh, espera, é um cubo mágico, também conhecido como cubo de Rubik, que parece tão estranho. Você fica muito brava com seu namorado. Ele poderia ter dado um cachecol, uma joia, talvez uma caixa do seu chocolate favorito, mas um cubo mágico? Sério? Seu amor não percebe sua decepção e explica que seu cubo é do tipo 1 por 1. A parte divertida disso é que ele está sempre na posição de resolvido. Parece bastante simples e direto, mas alguns cubistas dizem que é o mais difícil de resolver. Quando todos os convidados saem, você dá uma olhada em seus presentes. Escondeu o cubo de vista, mas ele cai no chão. Deve ser um sinal para dar uma chance e pesquisar mais sobre o objeto. Você descobre que pode resolvê-lo a partir de um cubinho de canto de um cubo mágico 3x3. Ou pode comprá-lo pronto. Alguns fóruns dizem que é o primeiro passo para resolvê-lo. O segundo é levá-lo para casa. E aí está. Você acabou de resolver o cubo 1 por 1. Mas pode ser tão simples assim? O cubo de Rubik, ou cubo mágico 1 por 1, ou 1 por 1 por 1, foi inventado no final de 1800, antes do original. Algumas pessoas dizem até que o inventor do tipo 3x3 mais famoso apenas roubou a ideia dele, mas ele nega. O quebra-cabeça tem 6 faces uniformes de cores diferentes e um mecanismo que era único para a época. Pode-se resolvê-lo fazendo voltas. É preciso girar a coisa toda para trazê-lo para a posição de resolvido. Você inspeciona cuidadosamente o cubo. Consegue embaralhá-lo? Parece que é impossível. E embora pareça que ele está sempre na posição de resolvido, isso realmente significa que não pode resolvê-lo? Muitos cubistas afirmam que sim. O atual recorde mundial não oficial é de 8 minutos e 59 segundos. A solução mais rápida do cubo mágico 3x3 é atualmente 3,47 segundos. Outra prova de que o 1 por 1 não é tão fácil assim. Você decide procurar um algoritmo para isso e testá-lo no seu cubo. Aqui está a linguagem do cubo 1 por 1. Agora é preciso praticar a rotação do cubo. Você tem que soltá-lo com uma mão e girá-lo com o pulso da outra. Não é fácil quando se é iniciante, mas você chegará lá. Depois de girá-lo, coloque a mão livre de volta nele e segure novamente com a outra. Você praticou o suficiente e sente que está pronta para o algoritmo. Aqui está como funciona. Leve a face superior para trás, traga a face da direita para frente. Faça isso 2 vezes. Mova a face frontal para baixo à esquerda. Mova a face frontal para baixo à direita. Você está indo muito bem, continue. Leve a face superior para trás. Ela vai girar a coisa toda. Traga a face da direita para a frente. Mova a face da esquerda para a frente. Perfeito. Agora você terá que girar a face da direita para frente 3 vezes. Gire todo o quebra-cabeça trazendo a face superior para trás. Traga a face frontal para baixo à direita. Traga a face da direita para frente. Gire todo o quebra-cabeça, levando a face superior para trás. Mova a face da esquerda para frente. Quase lá. Gire a face frontal para baixo à direita. Mova a face frontal para baixo à esquerda.
Agora você descobriu que é profissional nisso e procura outro algoritmo que exige mais criatividade. O primeiro passo é destacar todos os adesivos do seu cubo mágico um por um. O segundo é colorir as faces vazias com qualquer cor que desejar. A web recomenda optar por tintas à base de óleo, mas lembre que elas demoram um pouco para secar. O terceiro passo é postar o resultado nas suas redes sociais. Tudo bem, isso foi divertido. Mas você já se divertiu o suficiente hoje. Hora de ir pra cama. Então adormece instantaneamente e se encontra na Terra do Cubo Mágico. E só pode sair dela se resolver todos os diferentes cubos que existem lá. O primeiro que encontra no caminho é o Sudocubo. Trata-se de uma combinação super desafiadora de 2 quebra-cabeças em um. Ele tem as 6 faces de um cubo e 9 números em cada face. Então isso dá um total de 54 números, com 6 conjuntos de números de 1 a 9. Seu objetivo é fazer com que cada face tenha todos os números de 1 a 9, em qualquer ordem. O que funciona para um Sudocubo pode não funcionar para outro. Você não consegue resolvê-lo por conta própria, então pede algumas dicas. O Sudocubo explica que o segredo é dominar as técnicas do cubo mágico e resolver o Sudoku. Ele diz que também ajuda a desenhar o mapa 2D de todos os números de cada face no papel. Dessa forma, é possível descobrir facilmente todo o arranjo de números. Você não consegue mover os números centrais em cada face 3x3. Precisa torcer e girar as camadas de cubo para descobrir as posições dos números das faces dos cantos. Os das faces do centro irão ajudar. Concentre-se em juntar os números em uma face. O resto vai se encaixar facilmente. Algumas centenas de voltas e mais voltas depois, você consegue acertar a ordem. O Sudocubo permite ir adiante. Sua próxima parada é o Pentamix. Este monstro é provavelmente o cubo mágico mais difícil de resolver do mundo. Ele é composto por 975 partes individuais e tem mais de 1.200 adesivos. Levou 75 horas para ser construído e provavelmente levará muito mais tempo para resolver. Você decide fugir dele, mas esbarra em si mesmo. Este é um cubo de espelho, com toda a sua categoria. Ele não tem adesivos coloridos e é composto por peças de diferentes formas e tamanhos. Pode-se resolvê-lo da mesma maneira que um cubo 3x3 normal. Então é preciso se lembrar do básico que aprendeu há muito tempo. Você começa a resolvê-lo. 2 horas depois, o cubo se cansa de você e lhe permite passar para o próximo. Este é algo diferente, o Master Morphix. E é em forma de triângulo, e pode ser de 1 ou 4 cores. Ele tem 4 faces em forma de triângulo, com uma peça central cada. Pode-se girar as peças centrais em 180 graus. Você fica realmente confusa com este, mas o cubo explica que poderia ter sido pior. Quanto mais alta for a ordem do Master Morphix, mais difícil será de resolvê-lo. O próximo parece um cubo 3x3 normal, mas ele pode realmente ser tão fácil? Bem, você pega e começa a mexer nele. Caramba! O que acabou de acontecer? De repente ele se transformou em uma forma de estrela. Esse cubo tem lados dobráveis e muitas camadas ocultas. Você não precisa forçar seu cérebro ou usar algoritmos para resolver este. Basta usar a criatividade e transformá-lo em várias figuras geométricas. Nossa, que cor linda! Então, ele pode virar uma estrela, 2 estrelas, 1 ou 2 retângulos. Dá para juntar as peças ou separá-las. Você entra tanto no processo que se esquece de tudo, e então de repente ouve uma melodia conhecida. É o seu despertador. Você conseguiu escapar da Terra do Cubo Mágico, mas agora está com saudades. Então vai para a internet e digita os cubos mágicos mais incomuns. 10 minutos depois, recebe o retorno da sua busca e aparecem 11 novos quebra-cabeças. O que começou como um presente de aniversário ruim se transformou no seu novo hobby favorito. Bem, que tal esse? Um feixe de luz elétrica fura a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic segue silenciosamente abrindo caminho através das ondas. Seus passageiros estão dormindo quando, de repente, um contorno branco monstruoso é iluminado pelo feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar a lateral do lendário navio. – 14 de abril de 1912. Apenas 2 dias antes de alguém tirar uma foto de um iceberg gigante com uma forma elíptica bastante incomum. Acontece que esse iceberg provavelmente se formou da neve que caiu há 100 mil anos.
os pesquisadores usaram modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usaram dados de 1912 e adicionaram algumas novas informações sobre ventos e correntes oceânicas e concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Hoje em dia, é possível calcular as rotas de icebergs, mesmo no passado. O infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Cornualha. Se o navio tivesse partido apenas 2 dias depois, o iceberg teria se afastado do ponto em que eles colidiram. No início, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, foi derretendo lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas 1,5 milhão de toneladas. No momento da colisão, provavelmente já estava derretendo há meses, mas ainda era enorme. Quando o Titanic afundou, o iceberg tinha 120 metros de comprimento e 30 metros de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que causou o naufrágio do Titanic. Naquela noite, houve um raro evento lunar, algo que não acontecia há 1.400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria se deslocado tão para o sul, sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter causado uma maré excepcionalmente alta, que afastou o iceberg da geleira muito mais rápido do que o habitual. Existe um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos do Titanic. Corrosão do sal, correntes oceânicas, temperaturas congelantes e esse micro-organismo que come ferrugem podem consumir todos os destroços. A atriz americana Dorothy Gibson estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu e, quando chegou a Nova York, começou quase que imediatamente a gravar um filme chamado Saved from the Titanic. O filme foi lançado apenas 1 mês depois que o Titanic afundou. E no filme, ela até usou os mesmos sapatos e roupas que usava durante o desastre na vida real. O filme foi um grande sucesso naquela época, mas a única cópia conhecida foi destruída em um incêndio. 14 anos antes do Titanic afundar, foi publicada uma novela literária chamada Futilidade ou Naufrágio de Titã. Ela parecia prever todo o evento. O enredo teve como centro um navio fictício chamado Titã, que afundou durante uma viagem. O Titã tinha quase o mesmo tamanho do Titanic, e ambos naufragaram em abril. E também por baterem um iceberg. Tanto o navio real quanto o fictício eram descritos como inafundáveis, e ambos tinham um número legalmente exigido de botes salva-vidas, que, como se viu mais tarde, não era nem perto do suficiente. No filme, vimos algumas histórias de amor, mas elas também aconteceram na vida real no Titanic. 13 casais estavam viajando no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's, em Nova York. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem o marido. Mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda havia mulheres e crianças que ele acreditava que deveriam ir primeiro. Então sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse agasalhada. Quanto à mulher em si, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que a causa do acidente foi uma múmia e não um iceberg. Tudo começou por volta de 1000 a.C., com uma mulher misteriosa que vivia no Egito, na Cidade dos Ladrões. As pessoas sabiam pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem do seu rosto e algumas inscrições místicas. Ela permaneceu escondida até a primeira metade do século XIX, quando um grupo de moradores locais a encontrou acidentalmente e não sossegou até que, ninguém sabe como, a múmia desapareceu naquele dia sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão vazio da múmia com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio. Eles decidiram comprá-lo, mas o comprador desapareceu na mesma noite antes mesmo de receber o caixão. Todos os membros do grupo sofreram alguns acidentes. O caixão mudou de localização algumas vezes, até que, como alguns acreditam, acabou no Titanic.
Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse as ruínas desse lendário navio. Seus restos ficam a quase 4.000 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em duas metades. Por que o casco se separou? Ninguém sabe exatamente. Alguns acreditam que isso aconteceu por conta da água que entrou quando o navio colidiu com o iceberg. A pressão era tão poderosa que separou o navio em duas partes, começando pela estrutura inferior. Outros dizem que foi devido aos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduos de fundição, e isso é algo que pode fazer com que o metal se parta. O navio, de modo geral, tinha muitas falhas, começando com o design. As anteparas estanques não estavam completamente seladas no topo, permitindo que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse a embarcação. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram arruinados devido ao alto teor de enxofre, às temperaturas frias e às altas velocidades. O aço quebrou e os rebites saíram com bastante facilidade. Por tudo isso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que se poderia esperar. Se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de bater com o lado, teria provavelmente permanecido à tona. Porque os membros da tripulação não tinham binóculos, certamente isso teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até fosse possível evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados em um compartimento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave. E ele havia sido transferido do navio logo antes de zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrou de entregar a chave. Mas, mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de rumo e evitar a colisão, se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas aí é que está. Alguém os avisou. Cerca de 1 hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS Californian, enviou uma mensagem para informá-los de que havia parado por ter avistado um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou tão urgente. Mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma ligação de ajuda do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu detectar o iceberg a tempo devido a uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite poderiam ter causado uma superrefração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse perto demais do navio e sem tempo suficiente para mudar de direção e evitar o acidente. Nem sequer se passou 1 minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos. E o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para desaparecer sob as ondas do oceano. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano, todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular.
Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário cria esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. Áreas com campo magnético enfraquecido aparecem em todo o mundo e raramente interrompem a navegação. Isso significa que navios e aviões funcionam de forma estável nessas condições. Mesmo assim, uma bússola não funciona corretamente na área do Triângulo. Será que alguma anomalia magnética afeta os sistemas de navegação? Essa teoria foi rapidamente refutada. Os cientistas verificam regularmente o mapa magnético dessa região e não encontram desvios do normal. A razão para o funcionamento instável de uma bússola não é uma anomalia. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o do polo magnético coincidem. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico. O polo magnético está constantemente se movendo ao redor do globo diretamente para o norte. Às vezes, esses polos colidem e causam um fenômeno conhecido como linhas agônicas. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará estranhamente e não apontará para o norte verdadeiro. É por isso que tantos navios desapareceram neste local no início do século XX. As pessoas usavam uma bússola comum. Não havia as tecnologias de navegação modernas, e o mau funcionamento da bússola poderia levar a consequências desastrosas. Imagine que você é o capitão de um navio em, digamos, 1901. Sua bússola está guiando seu caminho. Você sabe que sempre precisa navegar para o norte para chegar à Terra. Então, entra no Triângulo das Bermudas. Olha para a bússola e percebe que a posição da seta mudou ligeiramente. Agora você precisa se mover em outra direção.
Essa direção é a errada, mas você ainda não sabe disso. Você pega o caminho errado e acaba na região do Caribe. Essa área está cheia de pequenas ilhas, e o fundo do mar não é profundo o suficiente. Seu navio sobe em um banco de areia. Você está preso e não tem ideia de onde está. Foi assim que alguns navios desapareceram nesta região. Se você tivesse GPS, não teria perdido sua rota e teria navegado em segurança para a terra firme. A propósito, agora, no século XXI, você pode usar uma bússola aqui sem problemas, já que o Polo Norte magnético não encontra mais o verdadeiro no território do Triângulo das Bermudas. As linhas agônicas estão em outro lugar agora. Mas ainda assim, por algum motivo, os navios se perdem aqui. E agora chegamos à solução mais inesperada para o problema do Triângulo das Bermudas. Sim, os barcos às vezes desaparecem nessa região. E a razão para isso é água, oceano, natureza. Chame como quiser. Infelizmente, navios afundam em todo o mundo. Não tenha medo de um triângulo. Há lugares no território do Oceano Atlântico onde mais barcos desaparecem. E o Triângulo das Bermudas nem está no top 10 deles. Mas por que ninguém sabe sobre eles? É porque foram escritos contos de fadas sobre um lugar em particular. Uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. Você consegue adivinhar onde a maioria dos naufrágios estatisticamente ocorre? Em um lugar com muitos veleiros, ou seja, nesta região. A única afirmação verdadeira sobre o Triângulo das Bermudas são as frequentes tempestades. Mas mesmo o mau tempo e um mar revolto nem sempre afundam navios. Além disso, furacões geralmente se formam no território do Triângulo. A região das Bermudas tem alta pressão atmosférica. Essa pressão desvia as nuvens de tempestade em direção ao Triângulo. Ventos fortes e ondas grandes podem afundar navios, e relâmpagos podem danificar aviões, mas isso não é único. Então, não culpe o Triângulo por todos os problemas. É um lugar bonito e pitoresco que atrai muitos turistas. Bzzz. Ai! Dificilmente exista alguma pessoa que nunca foi picada por uma abelha. Definitivamente essa não é uma sensação agradável, mas as abelhas normalmente não são criaturas zangadas. Você provavelmente apenas assustou a pequenina. Esses insetos são super importantes para a polinização. A existência deles é uma das principais razões pelas quais nossas plantas continuam crescendo. Eles só atacam quando se sentem ameaçados. Se você for picado, pode significar que chegou muito perto, ou, mais importante, chegou muito perto de uma colmeia. Cada uma delas pode conter entre 50 mil a 80 mil abelhas. Assim como nós, humanos, elas fazem de tudo para proteger a própria casa. Mas em vez de alarmes e sistemas de segurança complicados, usam seus ferrões para afastar os inimigos. Quando picam, liberam algo chamado feromônio, uma substância química que afeta o comportamento de animais da mesma espécie. Se uma atacar você, os feromônios provavelmente agitarão todas as outras das redondezas. E elas se juntarão prontamente. Esse é o tipo de encontro que definitivamente se deve evitar. Aqui está um fato engraçado. Apenas as abelhas fêmeas podem picar. Os machos, chamados de zangões, nem têm ferrão. Isso acontece porque o ferrão é basicamente um dispositivo modificado de postura de ovos. A rainha também tem um. Ela é cerca de 2 centímetros maior do que a média das operárias. E aproximadamente 2 vezes maior que uma operária. Por causa disso, muitas pessoas pensam que a picada da monarca dói mais. Então vamos nos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, a rainha raramente pica devido ao trabalho na colmeia. Trata-se da abelha mais importante da colônia, pois é a única fêmea que pode reproduzir. Ela tem 2 funções principais. Número 1, produz sinalizadores químicos que ajudam a unificar o resto das abelhas para que possam trabalhar juntas. Número 2, põe muitos ovos, até 2.000 por dia. A rainha está cercada por operárias que atendem a todas as suas necessidades em todos os momentos, como lhe dar comida. As auxiliares também coletam e distribuem os feromônios reais, o que as impede de encontrar uma nova monarca. Mas apesar de ser a líder da colmeia e muito maior do que as outras, sua picada é, na verdade, a menos dolorosa. Isso porque as abelhas normais têm ferrões farpados, o que significa que ficam presos na pele após uma picada, dificultando a remoção. O ferrão também contém um veneno terrível, repleto de proteínas. É isso que causa dor e afeta o sistema imunológico e as células da pele. O ferrão continua a bombear o veneno para o seu corpo por mais de 10 minutos, ou até que seja removido. Mas ao contrário das operárias, a rainha raramente sai da colmeia. Seu trabalho principal é botar ovos, e cabe ao resto da colônia protegê-la e também a colmeia.
É por isso que as operárias são as que possuem o ferrão mais poderoso. Assim, podem evitar perigos potenciais. A única razão pela qual a monarca realmente precisa se defender é contra rainhas rivais. Por causa disso, ela não precisa desenvolver um ferrão tão terrível. O dela é muito mais suave, ou seja, as farpas não ficam presas na pele, o que pode ser extremamente desconfortável. Embora possa parecer bom, tem algumas más notícias. Por causa dessa suavidade, a rainha pode espetá-lo várias vezes. O ferrão dela está ligado ao trato digestivo, nervos e músculos, todos essenciais para o funcionamento normal do inseto. Quando as operárias picam, não conseguem puxar o ferrão de volta por causa das farpas. E quando tentam se libertar, o fim não é nada bom. Já o da rainha não fica preso, e assim ela não sente nenhuma consequência negativa. De qualquer maneira, a monarca basicamente só vai picar se não tiver nenhuma das guarda-costas por perto, o que é altamente improvável. Qual é o pior lugar para ser picado por uma abelha? Um homem chamado Michael Smith decidiu descobrir. Ele foi picado em 25 partes diferentes do corpo e avaliou cada picada em uma escala de dor entre 1 e 10. O cara descobriu que a área mais sensível era a das narinas, marcando 9 de 10, seguido pelo lábio superior, estimado em 8,7. Os 3 locais menos dolorosos foram o crânio, a ponta do dedo médio do pé e a parte superior do braço. Todos receberam nota 2,3. Mas voltando para a rainha, como uma abelha normal ganha esse título? A monarca raramente precisa ser substituída, pois pode viver por incríveis 5 anos. Ao mesmo tempo, uma operária nascida no verão geralmente tem um ciclo de cerca de 6 semanas. Mas se a rainha morrer ou se mudar para outra colmeia, a colônia precisa ser substituída. Isso requer algo chamado geleia real, que as abelhas babás produzem em suas cabeças. Elas alimentam as larvas de recém-nascidas. Esse é basicamente um superalimento que contém muitas coisas úteis, incluindo vitamina B, proteínas, hormônios e açúcares. Depois de alimentar as bebês por 3 dias, as operárias selecionam apenas algumas larvas e continuam dando-lhes a geleia real. As demais terão uma dieta menos nutritiva. Essa geleia desencadeia novas fases de desenvolvimento para essas que estão em crescimento. E uma das mais importantes é a formação de órgãos especiais para a colocação de ovos. Mas ainda não se entende totalmente como esse processo funciona. Alguns cientistas dizem que não é a própria geleia real que faz com que a abelha se transforme em rainha. Eles acham que é a exclusão de outros produtos químicos vegetais naturais da dieta da monarca. Embora não tenhamos 100% de certeza de como esses insetos especiais aparecem, sabemos porque há apenas uma rainha no final. Quando a primeira surge, ela procura as outras abelhas que foram alimentadas com a mesma geleia real, e então acaba com a competição. Se várias monarcas surgirem ao mesmo tempo, é hora de pegar a pipoca. Elas vão lutar com tudo em uma batalha dramática até que reste apenas uma. E é assim que as abelhas obtêm sua rainha. As outras habitantes da colmeia também têm trabalhos importantes. Isso inclui procurar comida, cuidar de larvas jovens e construir os favos de mel. Os machos têm um único trabalho, que é acasalar com a rainha. E quando não estão tentando acasalar, comem das reservas de mel e não fazem praticamente nada. As fêmeas ou operárias são responsáveis por todo o resto. Mantêm a colmeia limpa, tomam conta das larvas, cuidam da rainha, armazenam mel, constroem células, procuram comida, protegem o ninho, polinizam e até alimentam os machos. Cada abelha sabe exatamente que trabalho fazer. Isso ocorre porque hormônios específicos ativam partes da composição genética delas que indicam o que e quando deve ser feito. As abelhas têm 4 fases de trabalho durante a vida. A primeira se inicia cerca de 3 semanas após o nascimento. É quando começam a trabalhar na limpeza das células das quais emergiram. 3 dias depois, entram na fase 2, na qual se encarregam de alimentar as companheiras. Isso dura cerca de 1 semana, quando vem o terceiro estágio. Elas se afastam do centro da colmeia e se tornam ajudantes úteis, construindo os favos de mel e protegendo a entrada da casa. Esse período também dura cerca de 1 semana. Depois disso vem a 4ª e última fase, o estágio de busca por comida. Essa é definitivamente a parte mais perigosa da vida das nossas amigas listradas. É aqui que elas deixam o ninho, procuram pólen, o levam para casa e alimentam a colônia. Também deixam uma pegada fedorenta nas flores, em que tocam ao coletar o pólen. Dessa forma, conseguem descobrir se suas parentes estiveram aqui ou se foi uma estranha. Às vezes, descobrem suas próprias pegadas, abelhudas. Essa fase não dura muito, apenas cerca de 10 dias, pois é muito cansativa.
Depois de uma vida tão curta em que trabalham sem parar, as operárias deixam a colmeia para nunca mais voltar. Ao mesmo tempo, se uma delas morre lá dentro, abelhas funerárias especiais a carregam. Embora a vida desses insetos possa ser curta, esse padrão parece estar funcionando muito bem para a espécie, que afinal existe há mais de 130 milhões de anos. E contando.